dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com o material do PET, volume 5, a primeira semana da aula de língua portuguesa do oitavo ano. Lembrando que essa teleaula é elaborada, baseada nesse material do PET, tá ok? Então é importante que vocês estejam com o material impresso para acompanhar a teleaula. Uma outra coisa que eu sempre lembro que esse vídeo vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de consulta para o seu responsável, tá bom? Para que ele tenha mais uma opção de acesso a essa teleaula e faça ela chegar até você, tudo bem? Vamos para a teleaula. Basicamente, esse material da primeira semana do PET está trabalhando com textos, né? Ou seja, material de leitura e interpretação textual. Então, vamos lá. Leia os textos a seguir e responda as questões. Texto número 1. 4 anos depois dos Jogos Rio 2016, qualidade da água da Baía de Guanabara está pior, aponta INEA. Despoluição da Bahia era uma das promessas de legado das Olimpíadas. Amostras do espelho d'água com qualidade péssima ou ruim aumentaram 75%. Rios e canais da região também apresentam índices piores. Uma das promessas de legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 era a despoluição da Baía de Guanabara. Passados 4 anos, a situação, no geral, piorou, segundo dados do Instituto Estadual do Ambiente, INEA. De acordo com os últimos registros disponíveis, as amostras do espelho d'água com qualidade péssima ou ruim subiram 75% até o fim de 2019. Rios e canais também apresentam índices piores. O monitoramento do espelho d'água da Bahia é feito através da análise de 15 parâmetros físico-químicos e biológicos, mas as ações de controle foram interrompidas em março por causa da pandemia do coronavírus. 18 mil litros de esgoto por segundo. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNS, foram tratados 31,3% de esgoto gerado no estado do Rio de Janeiro em 2018, taxa menor do que os 36,5% de 2010. A região hidrográfica da Baía de Guanabara é composta por 17 municípios. Estima-se que a Bahia receba 18 mil litros de esgoto por segundo de mais de 13 milhões de habitantes. Ainda segundo o SNS, os municípios de Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti e Itaguá têm menos de 30% do esgoto tratado. Texto número 2. Poluição por lixo doméstico na Baía de Guanabara cresce durante isolamento social, diz INEA. Biólogo alerta para o grande volume de esgoto que segue sendo jogado nos rios que desaguam na Bahia. Oceanógrafo da UERJ alerta que problema pode colaborar para a ocorrência de mais enchentes. O Instituto Estadual de Ambiente, INEA, registrou um aumento significativo no recolhimento de lixo flutuante e plantas na Baía de Guanabara durante o período de isolamento social. No período entre os dias 12 de março e 11 de maio deste ano, foram recolhidas 350 toneladas de detritos. No mesmo período do ano passado, foram retiradas 170 toneladas das águas, de acordo com o órgão estadual. O aumento no volume se deu por causa do maior índice pluviométrico este ano e pelo aumento da produção de lixo durante o período de isolamento social. Ainda segundo o INEA, os resíduos seguem para as redes de águas pluviais e desembocam nos rios, onde são barrados pelas ecobarreiras. Atualmente, de acordo com o órgão, existem 17 ecobarreiras em funcionamento para evitar que o lixo se propague pela Baía de Guanabara.
Moscatelli sobrevoa a região com frequência com o projeto Olho Verde, que acompanha a situação ambiental em alguns dos principais pontos do Rio, e destacou que o problema também acontece de forma semelhante no sistema lagunar de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. As imagens que ilustram essa reportagem foram cedidas pelo projeto e foram tiradas no dia 22 de maio. Responda. Número 1. De acordo com o texto 1, o que causou a piora na qualidade da água na Baía de Guanabara? Então, pessoal, quando a gente tem esse tipo de questão, os dados estão lá no texto, é só você voltar lá e retirar. É o que eu sempre falo, toda atividade de leitura e interpretação, você pode e deve voltar no texto quantas vezes você achar necessário, tá certo? A gente fez essa leitura, ok? Mas você pode ler, reler o texto quantas vezes você achar necessário, tá bom? Para você poder tirar as informações o máximo possível que você puder, ok? Então vamos lá para a resposta. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, foram tratados 31,3% do esgoto gerado no estado do Rio de Janeiro em 2018, taxa menor do que os 36,5% de 2010. Então, questão número 2. O texto 2 menciona qual a quantidade de lixo foi retirada da Bahia. Que quantidade foi essa? Sim, o texto 2 menciona, no período entre os dias 12 de março e 11 de maio deste ano, foram recolhidas 350 toneladas de detritos. Ok, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? Então, vamos continuar. Número 3. Segundo o texto, o que fez com que a quantidade de lixo aumentasse? De acordo com o órgão estadual, o aumento no volume se deu por causa do maior índice pluviométrico este ano e pelo aumento da produção de lixo durante o período de isolamento social. O que é em comum entre as duas notícias? Então, agora, pessoal, já é uma questão mais interpretativa, porque ele pede para comparar os dois textos, tá bom? Então, pode ser que você tenha visto alguma outra diferença além da resposta que eu vou colocar aqui para você. Não quer dizer que a minha resposta está certa e a sua está errada. Talvez o seu ponto de vista foi diferente do meu, e você enxergou coisas que eu não enxerguei, tudo bem? Então, eu espero que você use a minha resposta agora como um exemplo para você, tá bom? Como se fosse um modelo para a sua resposta. Não quer dizer que a minha resposta está 100% correta e a sua 100% errada, tá bom? São pontos de vista diferentes. Ou seja, você pode ter visto alguma coisa que eu não vi no texto, tá bom? Para comparar os dois. Então, vamos ver aí, ó, o que há em comum nas duas notícias. Nos dois textos são apresentados dados sobre a poluição da Baía de Guanabara e seus afluentes, seja pelo despejo de esgoto in natura, seja pelo depósito de lixo. Os dois textos abordam essa coisa de poluição da Baía de Guanabara, tudo bem? Número 5. Qual a principal informação tratada no texto 2 que não foi abordada no texto 1? O que eu acredito que seja exatamente o ponto do período de isolamento social. No primeiro texto, é citado, em relação à pandemia do coronavírus, apenas que os trabalhos foram interrompidos, né, de monitoramento da poluição da Baía de Guanabara. Ele fala muito em espelho d'água, né? No primeiro texto. No segundo texto, a informação extra é exatamente o quê? A poluição na Baía de Guanabara, ela aumentou durante o período de isolamento social. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Outra coisa que ele relata, que não tem no primeiro texto, é que a poluição também aumentou graças ao aumento do nível pluviométrico no início do ano, ou seja, no começo do ano choveu mais, né? E isso contribuiu também para a poluição, para o aumento de lixo na Baía de Guanabara. Então, vamos ver a resposta aí, ó.
No primeiro texto é mencionado que, em virtude da pandemia da Covid-19, o recolhimento de dados foi interrompido, mas não apresentou os impactos da pandemia diretamente relacionados à produção de esgoto in natura. Já no segundo texto, nos é apresentado o impacto que a pandemia do coronavírus gerou ao depósito de lixo na Baía de Guanabara. Então, essa é o que eu vi como principal diferença entre os dois textos, tá bom? A informação extra do segundo texto está exatamente no impacto da pandemia na poluição da Baía de Guanabara. Isso não é apresentado no primeiro texto, tá bom? Mas pode ser que você tenha visto também uma outra informação, tá bom? Então, vamos continuar. Questão número 2, atividade número 2. Lê o texto a seguir e responda as questões. Presidência da República, Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013. A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, é um texto de uma lei, tá, pessoal? Artigo 1º. É assegurado aos estudantes o acesso às salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante o pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público geral. Então, ó, essa lei aí está falando exatamente da meia entrada, tá ok? Ela regulamenta o pagamento da meia entrada para essas atividades sociais aí, né? Sejam públicas ou privadas, né? E exatamente para os estudantes, tá ok? E aí, o que também é interessante é que não fala de faixa etária, tá certo? Então, pode ser um estudante adolescente, como pode ser um estudante de, sei lá, 70 anos de idade, né? Então, ele não fala em relação à faixa etária. Ele fala exatamente, ele especifica que é para os estudantes, independente da faixa etária, tá ok? O benefício previsto no caput não será cumulativo com quaisquer outras promoções e convênios, e também não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais. Parágrafo 2º. Terão direitos ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no título 5º da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de discente, mediante apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da carteira de identificação estudantil, se emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, pela União Nacional dos Estudantes, UNE, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, pelas entidades estaduais e municipais filiadas àquelas, pelos diretórios centrais dos estudantes, DCEs, e pelos centros diretórios acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, com certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% de características locais. Vide ADIN 5108. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. A Associação Nacional de Pós-Graduandos, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e as entidades estudantis estaduais e municipais filiadas àquelas deverão disponibilizar um banco de dados contendo o nome e o número de registro dos estudantes
portadores da carteira de identificação estudantil, CI, expedida nos termos desta lei, aos estabelecimentos referidos no caput desse artigo e ao poder público, vide ADIN 5.108. Parágrafo 5º. A apresentação estudantil é obrigada a manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar pelo mesmo prazo de validade da respectiva carteira de identificação estudantil, se... Parágrafo 6º. A carteira de identificação estudantil, CI, será válida da data de sua expedição até o dia 31 de março do ano subsequente. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. Também farão jus ao benefício da meia-entrada as pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante, quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício no evento em que comprove estar nesta condição na forma do regulamento. Parágrafo 9º. Também farão jus ao benefício da meia-entrada os jovens de 15 a 29 anos de idade, aí falou de faixa etária, né? De baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos, na forma do regulamento. Parágrafo 10º. A concessão do direito de benefício da meia-entrada é assegurada em 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento. Parágrafo 11. As normas desta lei não se aplicam aos eventos Copa do Mundo FIFA de 2014 e Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Então, pessoal, esse é o texto de uma lei, tá certo? Eu tinha falado que, em relação aos estudantes, não existe delimitação de faixa etária. É claro que, eu acredito que não consta aí na lei, mas eventos que são proibidos para menores de 18 anos, é possível que seja proibido a venda de ingresso para menor, né? Por mais que o menor seja estudante, se o espetáculo for considerado proibido para menor de 18, então, possivelmente, mesmo ele tendo direito a comprar a meia entrada, ele não vai poder entrar, tá ok? Então, basicamente, essa é a análise desse texto da lei, tá ok? Outra coisa que diz respeito à faixa etária tem mais a ver com a renda, né? Se entre 15 e 29 anos, se o jovem apresentar a renda dele, o que eu entendi, mesmo ele não sendo estudante, ele tem direito ao benefício da meia entrada, certo? Então, é dos 15 aos 29 anos, se ele complementar, não, se ele comprovar que a renda dele seja de até 2 salários mínimos, tá ok? Então, esse é o texto da lei da meia entrada, tá ok? Então, vamos para os exercícios. Responda. Questão número 1. Quem geralmente pesquisaria essa lei? O que leva uma pessoa a pesquisar essa lei? Então, vamos ver a resposta aí. Mas tem a ver o quê? Quem que é o maior interessado nessa lei? O estudante, né? Ele que pesquisaria sobre ela. Por quê? Porque ele está interessado em pagar a meia entrada, tá ok? Resposta. Normalmente, quem pesquisaria sobre essa lei são estudantes interessados no desconto de entrada de cinema ou eventos sociais, como shows e espetáculos de teatro, né? Tem vários outros eventos sociais que ele mesmo cita na lei, tá ok? Questão número 2. A que público se destina essa lei? Essa lei destina-se ao público que interessa-se por descontos em ingressos e eventos sociais, como shows e espetáculos de teatro, assim como os ingressos de cinema, e normalmente está direcionado a estudantes, independente de sua faixa etária. É aquilo que eu tinha falado. Se o espetáculo for proibido para menor de 18 anos, mesmo ele sendo estudante, tendo carteirinha de estudante, tendo direito à meia entrada, ele não pode entrar, tá ok? Isso é uma análise que a gente faz, pessoal, que está implícito na lei, tá certo? A lei vai tratar simplesmente dos parâmetros para o estudante pagar a meia entrada, das regras, tá certo? Mas existem outras leis que se sobrepõem a essa.
Por exemplo, a lei da menor idade, né? Menor de 18 anos não pode assistir a espetáculos que sejam impróprios e inadequados à sua faixa etária. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 3. Na parte superior do texto, encontramos um número de lei e uma data. O que podemos perceber sobre essa lei a partir dessas informações? Lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Nesse subtítulo da lei, percebe-se o número de sua edição, assim como a data em que essa lei foi publicada. Tudo bem? Número 4. Essa lei é válida em todo o território nacional ou somente para algumas regiões? Justifique. Em tratando-se de uma lei federal, ela é válida em todo o território nacional. Isso aí, pessoal, está implícito também no texto da lei, tá certo? Ela vale para todo o território nacional, tá ok? Questão número 5. Qual o significado da palavra vetado nos parágrafos 3º e 7º desta lei? No, no momento, tá? Desculpa, ele tá erro de digitação, tá bom, pessoal? Mas qual que é o texto? No momento da sanção da presidenta da República, a mesma vetou, ou seja, cortou esses parágrafos do texto original que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ou seja, a presidenta não aprovou o texto da lei por completo. Então, o Congresso Nacional aprovou a lei, certo? Aí existe todo um trâmite. O Congresso discute e aprova a lei, aí o texto da lei vai para a sanção do presidente. O presidente, ele tem o direito de vetar a lei inteirinha e mandar o texto de novo para uma nova avaliação no Congresso, ou então ele pode vetar partes da lei, né? Quer dizer, ele não concordou com aquele trecho da lei. Então, ele publicou a lei, ele concordou com a lei, ele concordou com a lei, mas não com ela completa. Por isso que ele vetou, ele cortou o parágrafo 3º e o parágrafo 7º, porque ele não concordou, certo? Então, possivelmente, a lei foi sancionada, mas esses parágrafos, dependendo do caso, volta para discussão no Congresso, e dependendo do caso, não volta, tá certo? Existem todos esses trâmites para aprovação de uma lei, tá certo? Vamos falar assim, é um diálogo que existe entre o poder executivo, que é o presidente da República, e o poder legislativo, que no caso é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é dividido entre o Senado e a Câmara dos Deputados, tá certo? Então, o texto circula lá no Congresso, entre as comissões, pode ser comissão mista, né, que mescla entre os parlamentares, né, os deputados e os senadores, ou então ela, depois de aprovada nessas comissões, ela vai para avaliação da Câmara dos Deputados. Se ela for aprovada na Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado, né? Isso é uma explicação um pouquinho mais simples, tá, pessoal? Mas é mais ou menos assim que acontece. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o texto vai para o Senado, ele é reavaliado, aí, se aprovado no Senado, aí ele é encaminhado para o presidente da República, o presidente da República avalia a lei, e como vocês viram nesse texto aí, ele pode vetar algumas partes do texto, ou ele pode vetar o texto inteiro, ou aprovar o texto inteiro, e aí que ele faz? Ele sanciona a lei. A partir da sanção do presidente da República, a lei passa a ter efeito. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Questão número 6. Qual a importância dessa lei para os estudantes? Essa lei garante acesso aos estudantes a eventos sociais, pois lhes é garantido desconto nas entradas de tais eventos. Então, é de interesse para os estudantes, né, ter essa lei. A gente sabe que grande maioria dos estudantes não tem uma renda
vamos falar assim, uma renda muito boa, né? Eles não têm tanto dinheiro assim, né? Que a gente brinca na faculdade, é que o estudante é quebrado, né? Ele conta as moedinhas para o almoço no restaurante universitário. Então, o que que acontece? É um estímulo para o estudante para ele participar desses eventos sociais, tá ok? Tipo, existem discussões a respeito de a meia passagem, né, de ônibus para os estudantes, já acontece alguns descontos para estudantes, né? Mas existe toda essa tentativa de incentivo para a pessoa se manter durante os seus estudos, tá bom? Essa que é a discussão dessa lei também, tá bom? Questão número 7. Você já fez uso dessa lei em seu dia a dia? Quando eu era estudante, eu fiz, tá certo? Se eu tinha direito, na minha época, essa lei ainda não tinha sido sancionada, né? Existia uma outra regulamentação na minha época, quando eu era estudante. Existia a carteirinha de estudante e existia, na época que eu fazia o ensino fundamental, o ensino médio, e existia o direito à meia entrada para o estudante universitário, mas era outra lei, né? Cada região, cada cidade tinha uma interpretação. Com essa lei, que foi sancionada, se eu não me engano, em 2013, ela regulamentou em todo o território nacional, né? Então, todo o território nacional tinha que seguir essa lei, porque antes dela, eram os estados e municípios que decidiam como que ia ser aplicada essa meia entrada. Tudo bem? Então, vamos ver a resposta do número 7. Esta é uma resposta pessoal e individual para os estudantes. Como eu disse, eu fiz um relato meu quando eu fui estudante, que na época que eu estudei, não existia essa lei. Existiam regulamentações estaduais e regulamentações municipais para esse tipo de meia entrada. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que essa teleaula tenha ajudado vocês, tenha tirado dúvidas, tá bom? Como eu sempre falo, o objetivo dessas teleaulas é para que você, durante a resolução do material, tire suas dúvidas. Se você já resolveu, está assistindo o vídeo para tirar dúvidas, corrigir as suas respostas e melhorar suas respostas, tá bom? Se você ainda não respondeu o seu material, você acompanha essa teleaula como um modelo para suas respostas. Por isso que eu sempre falo, não copie, evite de simplesmente copiar as respostas, tá bom? Pode ser que você tenha um ponto de vista até melhor que o meu, tá bom? Então, tente usar as minhas respostas como modelo para suas respostas. Você pode até não concordar com algum ponto de vista meu e querer colocar o seu ponto de vista em alguma das respostas, tá bom? Eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.